presentes, vamos, dentro de um curto espaço de tempo, fazer a abordagem daquilo que nos propusemos a trazer aqui. Ora bem, a nossa abordagem está baseada na responsabilidade empresarial, de certa forma. Precisamos entender que, numa visão mais tradicional, o objetivo da empresa é a prossecução do lucro. Todavia, precisamos entender que as ações e decisões que as empresas tomam afetam diretamente a comunidade onde ela está inserida. Desta feita, significa que, tanto esta visão tradicional de que a empresa existe para a prossecução do lucro, obviamente cai por terra, porque se as suas ações afetam a comunidade, é bem óbvio que as responsabilidades das empresas vão para além, digamos, desta perspectiva. Neste contexto, podemos então dizer que tanto a análise, digamos, da viabilidade da empresa, a análise, digamos, do negócio, deve ter alguns pilares que vão servir de sustentabilidade. Não olhar na perspectiva apenas da criação de lucro, mas olhar em outras variáveis que a elas, portanto, venham a estar associadas. Numa primeira instância, queremos aqui dizer, tanto, que o negócio deve ser economicamente viável, obviamente tem que remunerar o capital dos investidores, isto é claro. Numa segunda instância, vamos dizer que deve ser socialmente aceito, já que ele está, digamos, incorporada numa determinada comunidade, logo não deve ferir ideologias, quer religiosas, culturais e não só. Numa terceira dimensão, vamos então dizer que o negócio deve ser ecologicamente correto. Se assim for, estamos aqui a dizer que a ideia inicial, tradicional, de que a empresa visa a prossecução do lucro, uma ideia capitalista, uma ideia unicamente tanto selvagem, se assim podemos dizer, cai por terra. Logo, a questão que se vai trazer aqui é que o objetivo da empresa não é efetivamente a prossecução do lucro, mas sim a criação de valores. E esta criação de valores, obviamente, vai ser repartido para os vários entes, vários stakeholders que de forma estão associados, digamos, à empresa. Numa primeira instância, vamos aqui dizer que a empresa deverá criar valor para o cliente, deverá criar valor para a comunidade, deverá criar valor para os acionistas. Nesta perspectiva, estamos a dizer que a responsabilidade da empresa vai além, digamos, da maximização da riqueza para os acionistas, mas também deverá atender o cliente, que é o rei do negócio, obviamente, deverá atender a comunidade, tanto no seu todo. Se assim for, que o objetivo da empresa é a criação de valor para esses entes, então vamos procurar perceber quais são as várias responsabilidades que a empresa tem junto à sociedade. Nesta perspectiva, estamos aqui a trazer a responsabilidade econômica da empresa, a responsabilidade legal e ética e, em última instância, a responsabilidade, obviamente, social. Na responsabilidade econômica, vamos novamente reforçar a ideia de que, tanto a empresa tem que maximizar o capital aplicado, tem que remunerar o capital dos detentores dos fatores de produção, por um lado. Por outro lado, a empresa tem que contribuir para o crescimento e desenvolvimento econômico, através da criação de empregos, obviamente, através da contribuição fiscal, via, digamos, dos tributos, através, digamos, do fornecimento de bens e serviços que vão ter algum impacto, digamos, a nível de preços numa determinada economia. Outro sim, podemos aqui reforçar a questão da responsabilidade legal. Obviamente, se a empresa vai funcionar num determinado território, deve, de certa forma, atender os preceitos legais que, obviamente, regulam aquele tal território. Desde o ponto de vista da lei das sociedades comerciais, tanto unipessoais, empresas individuais, a própria legislação tributária, entre outras legislações que, de facto, regulam ou norteiam o funcionamento, digamos, dessas empresas. Ou seja, qualquer empresa que tiver que funcionar num determinado território está sujeita, digamos, à legislação que aqui, digamos, que é apresentada. Outro sim, levanta-se também a questão relacionada com o comportamento ético. Ou seja, tanto as empresas devem ter uma atitude eticamente responsável, um comportamento atrelado à moral, um comportamento atrelado ao respeito aos valores e princípios que, de certa forma, venham salvaguardar ou enfatizar aquilo que são os direitos humanos.
Numa última instância, que é um ponto de maior enfoque, temos aqui a componente de responsabilidade social. O que é que se aborda? A empresa tem proveitos, a empresa tem proventos porque está numa dada comunidade. Se esta comunidade apresentar alguma instabilidade, essa instabilidade vai afetar negativamente as empresas. Se a empresa consegue algum proveito por via da comunidade que está inserida, é bem verdade que a empresa tem a responsabilidade de partilhar parte deste provento com a comunidade em que se insere. Nesta perspectiva, nós precisamos aqui, portanto, enfatizar alguns elementos relacionados com a própria responsabilidade social. As ações de responsabilidade social, de facto, visam garantir alguma sustentabilidade. Em muitos casos, confundem-se ações de responsabilidade social com ações de filantropia, ações de tanto caridade, ações de assistencialismo. Portanto, qual é a perspectiva que a gente aqui pode trazer e em forma de reflexão podemos aqui levantar aqui uma situação. Diante de um fato onde temos a alternativa de dar o peixe a alguém ou de ensiná-lo a pescar, em qual dos casos, obviamente, iríamos garantir alguma sustentabilidade? Porque é que se percebe? Quando algumas empresas, obviamente, vão no largo, se calhar oferecem sopa, oferecem pão, e em alguns casos confundem-se com ações de responsabilidade social. Porque, tanto uma ação desta natureza visa resolver o problema agora. A solução, o impacto da solução é temporário. Mas uma ação de responsabilidade social visa garantir alguma sustentabilidade. Os efeitos ou impacto desta ação vão se prolongar no médio e longo prazo. Temos aqui um exemplo muito típico. O Instituto Superior Politécnico da Kaala tem um programa de merenda escolar. A gente sabe que, de forma geral, a merenda escolar, obviamente, visa garantir alguma alimentação aos estudantes, para que, tanto, se calhar sintam-se mais confortáveis a assistir às aulas, por aí. Mas se analisarmos do ponto de vista do programa do Instituto Superior da Kaala, o foco não é este, não é saciar a fome dos estudantes no momento. Qual é o foco? O foco é oferecer aos alunos um conjunto, digamos, de bens que de facto reúnam proteínas que vão concorrer para o aumento da capacidade de assimilação interpretativa dos estudantes. Se analisarmos estas duas situações, estamos a dizer que este é um programa, é um exemplo que de facto garante alguma sustentabilidade, porque os seus efeitos, obviamente, serão estendidos para o médio e longo prazo. Então, nesta perspectiva, queremos nós aqui, portanto, apelar às empresas que a prática de ações de responsabilidade social é fundamental, porque de facto precisamos repartir com os proventos provenientes da comunidade, com a mesma comunidade em que estamos inseridas. Porque se assim não for, esta comunidade pode, tanto, estar numa perspectiva de instabilidade, e essas instabilidades, obviamente, poderão afetar, digamos, as empresas que ali funcionam. Outra situação que nós devemos aqui entender é que as ações de responsabilidade social, tanto, elas não têm um interesse imediato, não têm um efeito imediato, digamos, sobre as empresas, do ponto de vista do lucro, tanto entre outros fatores. Os efeitos das ações de responsabilidade social, elas são de médio e longo prazo. E dali podemos então considerar em forma de efeitos indiretos, onde podemos realçar, tanto vai atrair e vai reter clientes, de médio e longo prazo, são empresas responsáveis, empresas em que as comunidades se revêem, certamente que tanto os consumidores poderão se fidelizar, digamos, com essas empresas. Outro sim, estas empresas que praticam estas ações poderão, no médio e longo prazo, atrair investidores, porque são empresas que, tanto a sua gestão baseia-se, digamos, na sustentabilidade, são empresas que olham para a comunidade, não unicamente na percepção do lucro. Outro elemento fundamental está relacionado, digamos, com a dedução fiscal. Tanto nós em Angola temos a lei de mecenatos, embora é uma lei, se calhar, pouco conhecida por um lado, e também é uma lei que carece ainda, digamos, de algum reajuste, algum acréscimo,
tanto no seu âmbito, mas é uma lei que, de certa forma, fomenta algumas práticas de mecenato e, por sua via, existem, então, alguns benefícios fiscais que podem ser obtidos pelas empresas que adotarem, digamos, estas políticas. Outro sim, precisamos aqui entender que existe um trade-off. Por um lado, a sociedade precisa que as empresas intervenham na resolução dos seus problemas. Por outro lado, a empresa procura saber o que ganhará efetivamente com a implementação de ações de responsabilidade social. Tantos estudos mostram que, de facto, essas práticas a empresa procura saber o que ganhará efetivamente com a implementação de ações de responsabilidade social. Tantos estudos mostram que, de facto, essas práticas têm algum efeito no médio e longo prazo positivo sobre a rentabilidade das empresas. Estas práticas influenciam o comportamento de compra dos consumidores. De forma geral, estas práticas têm sim efeito a nível das empresas. Por essa via, trouxemos aqui uma informação muito breve de um estudo piloto realizado, tanto num total de 300 integrantes, onde tivemos 178 respostas, das quais 98,9% são indivíduos com uma idade igual ou superior, portanto, a 18 anos. De facto, mostra alguma credibilidade da informação que foi obtida. São pessoas com alguma capacidade jurídica, obviamente. Desta análise, obtivemos aqui, digamos, alguma informação onde 94,4% dos inscritos já ouviram falar e conhecem a responsabilidade social, só que quando se procurou perceber que práticas de responsabilidade social tanto conhecem efetivamente, se verificam com maior frequência, o que é que a gente pode notar? Que 37,1% tanto fazem referência a doações para as instituições de caridade ou pessoas necessitadas, e quando se olha nas questões de doações, olhando fundamentalmente em questões de bens precisos e não só, quando se fala em doação, obviamente uma questão de doação, questão de caridade, isso não gera uma sustentabilidade, porque o seu efeito não vai se prolongar, digamos, no médio e longo prazo. Portanto, uma doação tem um efeito imediato e, digamos que, tanto o seu impacto será no curto prazo. Outro sim, temos ali também variáveis relacionadas com o programa de educação, saúde e inclusão social. Estamos aqui a falar de 15,7%. Aí sim, obviamente, é um programa que, de certa forma, vai garantir alguma sustentabilidade, porque os seus efeitos serão no médio e longo prazo e, por sua vez, portanto, vai criar, digamos, alguma sustentabilidade a nível da comunidade onde, efetivamente, esta ação for, de facto, realizada. Portanto, temos ali outras informações, questões relacionadas com transparência, ética e responsabilidade, obviamente, e a seguir podemos então aqui verificar que os inquiridos, 70,8%, confirmaram ou afirmaram que, de facto, as ações de responsabilidade social influenciam a decisão de compra. Se as ações de responsabilidade social influenciam as decisões de compra, segundo esta afirmação, e se assumirmos que o comportamento de compra do consumidor pode ser função também da responsabilidade social, e se assumirmos que compras, tanto podem ser igual a vendas ou prestação de serviço, então podemos admitir que as vendas são influenciadas, digamos, pelas ações de responsabilidade social. Obviamente que não é um único fator, uma relação linear, mas existem outros fatores que de facto vão ali, digamos, incorporar. Todavia, estamos aqui a querer dizer que no curto prazo, a empresa não tem um benefício imediato ao praticar ações de responsabilidade social, salvo aquelas que vão ter, digamos, algum enquadramento a nível tanto da lei, a nível do
fiscais, mas no médio e longo prazo, já que se vai fidelizar cliente, já que a sociedade vai perceber que a empresa não está aqui apenas para perseguir lucro, mas para contribuir na resolução dos problemas da comunidade, de certa forma, portanto, teremos ali, digamos, algum impacto positivo a nível daquilo que é a arrecadação de empresa, de receita dessas empresas. Para finalizar, dizer então que 71% das pessoas inscritas afirmaram que toda e qualquer ação de responsabilidade social praticada por uma empresa influencia as suas decisões, digamos, de compra. Outros sim dizer que a responsabilidade social ou as ações de responsabilidade social não pode ser vista como uma ação de assistencialismo ou caridade, mas sim uma ação que visa alcançar a sustentabilidade. Porque senão estaríamos a fomentar a dependência, conforme a gente vê, tanto vai, se calhar passa no semáforo, tem um mendigo, dia seguinte o mendigo está ali, mas de facto existirem políticas que vão garantir alguma sustentabilidade para que o mendigo não esteja ali, para que o mendigo seja alocado, se calhar, a uma unidade produtiva. Obviamente que isso poderá gerar um efeito multiplicativo, poderá gerar um bem-estar, poderá gerar alguma sustentabilidade para tanto a comunidade, a economia no seu todo. Muito obrigado.